A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Agora eu vim compartilhar com vocês mais um estudo sobre a humildade, e nós estamos no capítulo 8. E o tema desse capítulo é humildade e pecado. Então o apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo 1,15 assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A gente tende a relacionar a humildade com arrependimento e remorso e aquela culpa por ter cometido algum pecado, e com isso a gente fica mantendo a nossa alma focada no pecado. Mas a gente vai aprender aqui que a humildade é algo bem maior e diferente disso. Nos capítulos anteriores a gente aprendeu sobre a humildade na vida e nos ensinamentos de Cristo. E a gente percebeu o quê? Que Jesus não precisou pecar para ensinar a gente sobre a humildade. Por isso que a humildade não tem a ver com eu ir lá, pecar e depois ficar com esse sentimento de culpa, e aí eu me humilho para Deus e falar, Senhor, eu me arrependo e tal, e aí eu vou conseguir ser humilde com o Senhor e humilde com as pessoas ao meu redor. Não é assim. Na verdade, a humildade é a própria essência da santidade. Porque Jesus ele teve uma vida 100% santa aqui na Terra e 100% humilde. Então, ele não precisou pecar para experimentar da humildade da humilhação. Então, voltando lá para Paulo, a gente viu que ele tinha, sim, a consciência de ser um pecador, e de que até eu li no versículo que ele se considerava inclusive o principal deles. Só que a diferença é que ele sabia que a graça de Deus havia o salvado. Então Deus tinha perdoado já os pecados de Paulo, mas Paulo nunca ia se esquecer do quão horrível foram os pecados que ele cometeu. Inclusive ele até perseguiu a igreja de Cristo antes de de crer em Jesus, Em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo tinha consciência de que ele era um pecador, só que ao mesmo tempo, se ele fala aqui pra gente ser imitador dele, como ele era de Cristo, logo ele já não estava mais assim, patinando no pecado igual a gente fica. E a explicação disso é a graça. Então eu acho que a palavra-chave desse capítulo é a graça. Porque Paulo entendeu a graça de Deus sobre ele. Então o segredo para a gente ser humilde não tá na gente focar no nosso pecado diário. Então, igual eu falei antes, a gente vai lá, se confessa para Deus, se humilha e pronto. Não, é pelo contrário. A nossa humildade diante de Deus está justamente atrelada à graça que Ele derramou sobre nós e que nos capacita a não pecarmos mais. Então a gente não pode ficar preso nessa mentalidade de que a gente pode continuar pecando, porque, afinal de contas, o meu pecado é o que faz eu me achegar diante de Deus, e é o meu pecado que faz eu pedir perdão, e enfim. E eu me achego em humilhação diante de Deus, e a gente fica nesse ciclo de pecado, arrependimento e se humilhar diante de Deus e achar que é assim que a gente vai conseguir aprender a ser humilde. Porque, irmãos, não é o pecado em si que relembra o quão pecadores nós somos. Tipo, Paulo não estava mais pecando, ele não precisava mais pecar para relembrar o quão pecador ele era. A própria graça de Deus já relembrava ele o quão pecador ele era. Então, assim como a luz dissipa as trevas, a graça de Deus também nos salva e nos capacita a sermos santos. E aí só assim, quando a gente for verdadeiramente santo, que a gente vai conseguir ser verdadeiramente humilde, como Paulo aprendeu a ser. E outro ponto aqui é o fato da gente pensar também, o fato de pensar constantemente em si mesmo. O fato de pensar constantemente em si mesmo faz com que a gente caia nessa armadilha de se odiar, na verdade, porque
tem dias que nem a gente se aguenta, né? Eu falo por mim, tem dias que eu não me aguento. Então eu fico nessa de, eu me odeio, eu quero me flagelar, eu não vou mais sair de casa, ninguém mais me suporta, ninguém mais aguenta a minha voz e todas essas coisas que a gente fica pensando. E isso mostra o quanto que a gente não está livre de nós mesmos. E como a gente ainda como se a gente ainda se coloca debaixo da lei do pecado e não debaixo da graça do Senhor. Então, só que agora é diferente, né? A gente está debaixo dessa graça que nos livra desse orgulho e nos torna humildes. E tentar viver de forma humilde sem a graça é algo penoso, mas com a graça, a humildade se torna uma alegria de viver. Porque é igual as pessoas falam, cristianismo sem Jesus é chato. E ser humilde sem a alegria que o Espírito Santo gera em nós é penoso também. Você se forçar a ser humilde quando alguém está te irritando é terrível. Então, só através do Espírito Santo a gente vai ter essa alegria de ser humilde. Então, para finalizar, o segredo é a gente estar tão cheio da presença de Deus que não vai mais haver espaço para a gente pensar em nós mesmos. E quando a gente estiver muito ocupado com o nosso pecado, a gente vai... Aliás, quando a gente não estiver mais ocupado com esse nosso pecado, então a gente vai estar ocupado com Deus e com as coisas de Deus. E aí sim que a gente vai conseguir ser liberto de nós mesmos. Mas outro ponto que eu queria falar é que isso não tira a nossa responsabilidade sobre as nossas ações ou sobre aquilo que a gente gera nas outras pessoas. Pelo contrário, isso só aumenta a nossa perspectiva do quão carente e necessitado a gente é dessa graça de Deus. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que a gente possa continuar meditando nessas palavras.